Fala pessoal, vamos num ritmo acelerado, então vamos colocar mais uma aqui de penal, a 7, que nós vamos falar de desistência voluntária, arrependimento eficaz e posterior, tá? Espero conseguir ajudar os senhores até a véspera, eu vou estar aqui postando coisa e tudo. No dia da prova, eu vou estar ausente do aparelho celular, de tudo, fazer lá minha prova e seguir, mas até lá, até a véspera ali, estando precisando de alguma ajuda e tudo, manda lá no WhatsApp as questões que a gente tenta debater. Não sei tudo, mas a gente conversando, trocando ideia, os dois se ajudam, né? Então vamos lá. Seguindo aqui na 7 de penal, lembrando do www.caspmerd.com.br, tem tudo organizado. E se você puder, segue o canal ali, dá like, faz comentário, qualquer um, aula muito boa, aula muito ruim, maneiro, gostei, a dúvida, pergunta ali, porque isso me ajuda lá no YouTube, que talvez seja uma atividade que eu vou ficar abastecendo. Enfim, vamos lá. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Então, a gente seguiu lá o intercrimes, tem todo aquele percurso que o crime segue até ele se consumar. Então, até antes de consumar, pode haver uma desistência voluntária por parte da pessoa ali, o arrependimento, e aí você vai entender. Então, ele não chegou a consumar. Então, nós vamos falar dele. Olha só, a doutrina majoritária vai entender que isso, tanto a desistência voluntária como o arrependimento eficaz, é uma causa de exclusão da tipicidade, ou seja, deixa de ser aquele fato típico. O fato típico era matar alguém. O cara tem uma desistência no meio do caminho de matar e não mata, porque ele desistiu voluntariamente, não é espontaneamente. Alguém pode ter aconselhado ele a desistir, tá? Mas ele teve... o voluntário ali é que cabia a ele continuar ou não, e ele escolheu não continuar, independente do motivo, se foi alguém falando no ouvido dele ou não. Diferente seria se alguém tomou a arma dele. Aí não foi uma desistência dele, ele só não continuou porque ele não conseguiu, foi impedido. No caso dele não ter sido impedido, então ele deixa de ser fato típico homicídio, entendeu? E se ele causou uma lesão corporal, ele responde só pelo que ele causou. Então não seria mais o fato típico de homicídio, seria o fato típico de lesão corporal. Por isso que ele diz que é a causa de exclusão da tipicidade. Deixa de ser aquele tipo penal para ser o tipo penal do que ele causou até o momento. Se ele não causou nada, beleza. É lógico que num crime de homicídio com arma de fogo, o disparo disparo em via pública já é uma infração ali que ele está cometendo. Ele vai responder por ela. Beleza? É pelo que ele cometeu até então, se houve desistência e não consumou o crime. Então vamos lá, desistência voluntária. O agente por ato voluntário não significa que a ideia surgiu da cabeça dele, mas por vontade dele, depois de ser aconselhado, ou porque surgiu da cabeça dele mesmo, ou seja, o agente por ato voluntário desiste de dar sequência ao plano, mesmo podendo fazê-lo, entendeu? Então ele responde só pelo que ele causou. Tentativa, ele não vai responder, porque ele responde pelo que ele causou. Qual a diferença da tentativa? Na tentativa ele não tinha como prosseguir. Ele não terminou, não consumou o crime, não matou, porque alguém foi lá e impediu ele. E isso é tentativa. Foi o que eu falei. Não é alguém falando no ouvido e ele desistiu e ele mesmo parou. Alguém foi lá e tirou a arma da mão dele. Aí não, aí é tentativa. Aí responde por tentativa daquele crime. Enfim, aí eu botei aqui o exemplo, para a gente poder se situar. É o seguinte, tem um monte de munição, ele atira, desiste. Mas ele tinha munição ainda para continuar dando os tiros, ele desistiu, ajudou, socorreu, fez lá o que tinha que fazer, e a pessoa não morreu. Então ele responde pelo que ele causou, lesão corporal grave, gravíssima, enfim. Mas não seria o homicídio, porque a pessoa não morreu e foi uma desistência mesmo voluntária. Ele tinha como prosseguir e não prosseguiu por ato voluntário dele. O arrependimento eficaz. Então qual é a diferença, Mafra? Desistência, eu entendi isso. O que seria então arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz, ele esgotou o meio que ele tinha na mão dele. Ele fez tudo que ele tinha naquele processo de intercrimes, ele fez tudo que ele podia. Mas depois que ele esgotou o meio, ele se arrependeu, foi lá e socorreu a vítima e evitou que ela morresse. Então, nesse exemplo aqui da arma de fogo, ele usou todas as munições que ele tinha. Ele só parou de atirar porque ele não tinha mais munição. Aí ele ficou olhando, depois ele se arrependeu. Então, arrependimento. Porque ele, depois de causar tudo, de usar todos os meios que ele tinha em mão, ele se arrependeu, foi lá e evitou o resultado. A mesma coisa, vai responder só pelo que ele causou.
uma lesão corporal, enfim, o que foi, entendeu? Então aqui, ó, no Código Penal nós temos desistência voluntária e arrependimento eficaz no artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. Responde pelos atos já praticados. Responde pelos atos já praticados. Ele desiste voluntariamente. E aqui eu botei uma observação para vocês que vão acompanhar no PDF. Ó. Não importa o motivo da desistência. Não precisa ser nobre. Ele desistiu porque ele queria, na apostila, se não me engano, tem até esse exemplo, porque ele queria deixar para fazer com aquele crime no dia seguinte, no outro dia, por algum motivo. Beleza, mas ele desistiu, não consumou, no outro dia não fez, então vale a desistência, entendeu? Não precisa ser nobre o motivo da desistência. Basta que ele tenha desistido mesmo e não tenha sido impedido. Ele desistiu. Aí seria isso, tá bom? O resultado aconteceu mesmo assim. Ele fez tudo isso, cara, mas ele socorreu, ele pegou, colocou no carro, levou para o hospital, mas a pessoa morreu. Aí, meu irmão, homicídio consumado, vai responder, tá? O que vai acontecer é que ele pode ali ter alguma atenuante por ter socorrido a pessoa, mas responde pelo crime porque ele conseguiu, ele matou. Então, homicídio consumado. No nosso exemplo de homicídio, né? Isso serve para os outros também. E concurso de crime, Mafra. Tem 3 caras lá que fizeram isso, um deles se arrependeu. Não lembra que é exclusão da tipicidade? Deixa de ser aquele fato típico? Alcança todos, tá? Todos eles vão responder pelo que ficou cometido até então e salvou e pronto, tá bom? E o arrependimento posterior, o que é? No arrependimento posterior, ele já realmente consumou, foi embora, a coisa tinha sido feita e ele se arrepende e quer ressarcir. Então vamos ver o que diz o artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, um requisito, sem violência ou grave ameaça. Então, arrependimento posterior, depois de já ter cometido o crime, já ter ido embora, assim, fechou o crime, ele se arrepender depois, posterior, é possível? Mas já tem uma exigência. Crimes sem violência e sem grave ameaça. Um dano ali e tal. Aí ele repara o dano, ó, até o exemplo, repara o dano ou restitui a coisa, né? Ou devolve a coisa ali, o furto, né? Ou ele devolve a coisa até o recebimento da denúncia. Então, o juiz não pode ter recebido a denúncia ou a queixa, se for um crime de ação penal privada. O juiz não pode ter recebido a denúncia ou a queixa. Aí, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Então, qual é aqui? Não exclui o crime, visto que ele já foi consumado. Tá lá. Então, vai responder por aquele crime. O que vai acontecer é que vai diminuir a pena, certo? Mas se for cometido sem violência e grave ameaça, como foi dito ali, ele tem até o recebimento da denúncia. Recebeu a denúncia ou a queixa, já não vai caber esse artigo aqui. O juiz pode atenuar de alguma forma? Pode, mas esse artigo aqui não vai caber. Reparar o dano ou restituir a coisa. Ele tem que restituir ou reparar o dano. Nesse caso aqui, seguindo todos esses requisitos, é causa obrigatória de diminuição de pena. O juiz tem que diminuir a pena. Correto? Então, sem violência ou grave ameaça, violência culposa, entende-se que pode, tá? Se a violência for culposa, não foi dolo, ele pode restituir a coisa e ter esse benefício sim, tá? Aí no exemplo, o que é isso? O cara pegou, ficou brabo lá com alguém e danificou o carro. Não foi xingando a pessoa, não foi ali, a pessoa nem estava ali. Ele danificou o carro, então não teve violência contra a pessoa, não teve grave ameaça a ninguém, ele só danificou o carro ali porque ele ficou com raiva e foi embora. Aí até o recebimento, antes do recebimento da denúncia, da queixa, né, que é um crime de dano aqui, ele vai lá e paga esse vidro aqui, restitui a coisa, entendeu? Então, ele vai responder pelo crime de dano? Vai, mas vai ter a pena reduzida de 1 a 2 terços, tá? E se foi um concurso, teve 3, 4 pessoas, mesma coisa que o outro, aproveita para todos, tá? Isso aqui. E se a vítima aqui não quiser receber, não tem problema. Também vai ter a causa de diminuição de pena porque ele fez tudo para ressarcir, lá no processo ele vai ressarcir e tal, enfim. Ele mostrou que ele queria. Então não cabe, não está na mão da vítima, não vou aceitar para você ser punido mais severamente. Não. Nesse caso, se ele fez isso, não importa se ela aceitou ou não, tá?
E assim, qual é a diminuição, cara? Porque tem aqui de 1 a 2 terços e tal. Vai depender de quão rápido ele demorou para ressarcir, o que ele conseguiu, enfim, vai depender desse tipo de coisa. Certo? É isso. A aula de hoje é essa, 10 minutinhos, tentando ser mais rápido. Talvez esteja pecando um pouco nos slides porque está chegando em cima da, da prova aí, então tentando correr, fazendo um pouquinho mais rápido. E aí a gente, infelizmente, tem que pecar na qualidade, mas o ótimo é inimigo do bom, então vamos fazer o que é bom, tá bom? Espero estar ajudando. Quem puder contribuir, contribui. Quem não puder, tá de boa. E vamos que vamos.